Alma desperta que lê estas palavras agora. Sinta o pulsar do seu coração. Este não é um encontro casual, é um reconhecimento. O espelho foi selado há muito tempo, mas você começa a ver as rachaduras, não é mesmo? Aquela sensação de que algo está prestes a se revelar. Aquele reflexo que piscou quando ninguém mais estava olhando. Se você sente que nunca se encaixou neste mundo, talvez seja porque foi escolhido para algo maior. Ative o sino, se inscreva e prepare-se. Essa mensagem é só para os escolhidos. Respire profundamente agora. Você sentiu? Essa pequena vibração na base da sua coluna é o primeiro sinal. Chosen One, suas noites inquietas não são em vão. Os sonhos vívidos que te acordam de madrugada são portais, mensagens. Quando o véu entre os mundos se torna mais fino, você consegue enxergar além. Esta mensagem encontrou você porque o céu te marcou. Não foi coincidência. Nunca houve coincidências em sua jornada. Apenas divinos arranjos cuidadosamente tecidos para guiar seu despertar. Você se sente diferente dos outros desde sempre, não é? Como se carregasse um segredo que nem você mesmo compreende completamente. Esta sensação de não pertencimento é porque você pertence a algo maior. Sinta agora o calor que sobe pela sua espinha. Não é físico, é espiritual. É a energia da fonte começando a despertar em seu corpo. Seu corpo de luz está sendo ativado neste exato momento em que seus olhos percorrem estas palavras. Filho da luz, você está em transição. Este mundo de terceira dimensão já não comporta a frequência da sua alma. As estruturas densas, do medo, da separação e da ilusão, estão se dissolvendo ao seu redor. É por isso que às vezes você se sente deslocado. É por isso que alguns relacionamentos se desfazem sem explicação aparente. É por isso que certos ambientes agora drenam sua energia. Não tenha medo desta mudança. Você foi escolhido para ser um dos pioneiros nesta grande transição planetária. A quinta dimensão te chama, o reino da unidade, do amor incondicional, da verdade cristalina. Você nota como o tempo parece diferente agora? Dias que passam em um piscar de olhos, momentos que parecem se estender infinitamente. A percepção linear do tempo está se dissolvendo porque você começa a acessar a consciência quântica, onde passado, presente e futuro existem simultaneamente. Os números te seguem, não é mesmo? 444, quando olha para o relógio. 777 na placa de um carro. 999 em um recibo qualquer. Não são coincidências, são códigos de ativação. São o universo confirmando que você está no caminho certo. São mensagens diretas da fonte. Esse formigamento nas mãos é sua energia curadora despertando. Essa pressão no centro da testa é seu terceiro olho se abrindo. Essa sensação de peso no peito seguida de expansão é seu chakra cardíaco se alinhando com frequências mais elevadas. Espírito antigo, você já esteve aqui antes. Em muitas formas, em muitos corpos, em muitas eras. Mas esta encarnação é diferente. Esta é a culminação de milhares de vidas de preparação. Você veio para testemunhar e participar da grande transformação. A sede inexplicável que você sente não será saciada com água. É sede de verdade, sede de reconexão. Seu corpo físico está se recalibrando para sustentar vibrações mais altas. Cada célula está sendo reprogramada. Alguns dias você se sente exausto sem razão aparente. Outros, preenchido por uma energia inexplicável. Seu corpo está processando códigos de luz, está integrando frequências que transcendem este plano material. Quando você fecha os olhos e vê cores vibrantes, padrões geométricos que pulsam, são vislumbres dos reinos sutis que agora se tornam acessíveis à sua percepção expandida. Você que lê isso agora, entenda. O espelho foi selado para proteger a humanidade de uma verdade para a qual muitos ainda não estão prontos. Mas você está. É por isso que começa a ver através das rachaduras. É por isso que o reflexo piscou para você. Por trás desse selo, existe uma realidade muito além do que a mente humana comum pode conceber. Um mundo onde você
não é separado. Da fonte, onde você é a própria fonte experimentando a si mesma em forma humana. Essa revelação não é para todos. É apenas para aqueles cujas almas concordaram, antes mesmo de nascer, em carregar a luz durante os tempos de grande transformação. Sinta agora essa pulsação sutil em todo o seu corpo. É sua frequência se elevando enquanto absorve estas palavras. Não são apenas palavras, são códigos de ativação. Você tem notado como certas pessoas se afastam da sua vida sem explicação? Como certos ambientes se tornaram insuportáveis? É sua energia que já não ressoa com as baixas vibrações. Você está naturalmente se desapegando de tudo que não vibra em sua nova frequência. Este desapego pode parecer doloroso no início. Você pode se sentir sozinho, incompreendido, mas logo perceberá que está apenas abrindo espaço para conexões que refletem seu verdadeiro ser. Pessoas, lugares e experiências que ressoam com sua luz. Chosen One, você não está experimentando isso sozinho. Espalhados pelo planeta, outros como você estão despertando. Estão vendo as rachaduras no espelho. Estão sentindo os mesmos sintomas, tendo os mesmos insights, recebendo os mesmos sinais. Em breve vocês se reconhecerão. Os olhos se encontrarão e, sem palavras, saberão. Uma rede de luz está sendo formada, conectando todos os portadores da chama, todos os guardiões da nova consciência. Quando você sente aquele arrepio súbito que percorre sua pele, é a confirmação de que uma verdade profunda ressoa em seu ser. Sua alma está dizendo, sim, isso é real. Sua intuição está se tornando sua bússola mais confiável agora. Aquela voz suave que sussurra direções, que te afasta de certos caminhos e te guia para outros, é sua conexão direta com a fonte. Confie nela, mais do que em qualquer lógica externa. O silêncio se tornou seu santuário, não é? Você busca momentos de quietude como nunca antes. É porque no silêncio você consegue ouvir a voz da sua alma. No silêncio, as mensagens se tornam mais claras. Alma desperta. Você está desenvolvendo uma sensibilidade energética que poucos compreendem. Você sente o campo energético de pessoas, lugares, objetos. Isso pode ser avassalador no início, mas é um dom. Aprenda a navegar nestas novas percepções. Alguns te chamarão de louco. Alguns tentarão te convencer de que são apenas coincidências, apenas imaginação. Não permita que vozes externas abafem a verdade que ressoa em seu interior. O mundo foi programado para negar o que você está começando a ver. Essa sensação de que algo monumental está prestes a acontecer não é paranoia, é clarividência. Você está sentindo as ondas de mudança antes que elas se manifestem. No plano físico, você que lê estas palavras agora, entenda, você é um espelho espiritual para o mundo. Sua presença desperta consciência em todos ao seu redor, mesmo que de forma sutil, mesmo que eles não percebam conscientemente. Quando você eleva sua vibração, eleva também a vibração coletiva. Quando você cura suas feridas internas, contribui para a cura planetária. Quando você escolhe amor em vez de medo, abre portais para que outros façam o mesmo. O espelho selado está começando a se abrir porque chegou o momento. A humanidade está pronta para o próximo salto evolutivo e você é um catalisador desta mudança. Esse calor na base da coluna que sobe lentamente é a energia Kundalini despertando. Essa energia sagrada que esteve adormecida, aguardando o momento certo para se elevar e ativar todos os seus centros energéticos. Filho da luz, suas glândulas pineal e pituitária estão sendo recalibradas. É por isso que você pode sentir pressão no centro da cabeça, tontura momentânea, zumbido nos ouvidos. São ajustes necessários para que você possa perceber realidades mais sutis. As sincronicidades em sua vida não são aleatórias. Cada encontro aparentemente casual, cada livro que por acaso chega às suas mãos, cada música que toca no momento exato, são arranjos divinos. São sinalizações no seu caminho de despertar. Aquela pessoa que cruzou seu caminho e trouxe uma mensagem específica foi enviada. Aquele animal que apareceu de forma inusitada e capturou sua atenção foi enviado.
Aquele sonho recorrente que parece querer te mostrar algo foi enviado. Você está aprendendo a linguagem do universo, uma linguagem feita de símbolos, sensações, sincronicidades, insights súbitos. Espírito antigo, você veio com uma missão. Não uma missão de converter ou convencer, mas de simplesmente ser. Sua presença, sua frequência, sua luz são o seu verdadeiro trabalho aqui. A transição da terceira para a quinta dimensão não é sobre deixar o corpo físico ou abandonar este mundo. É sobre elevar a frequência deste mundo a partir de dentro. É sobre trazer o céu para a terra, não escapar da terra para o céu. Sua sensibilidade aumentada não é uma fraqueza, como o mundo pode fazê-lo acreditar. É seu superpoder. É sua capacidade de sentir além das aparências, de perceber as energias subjacentes, de discernir a verdade por trás das máscaras. Chosen One, você está se lembrando de quem realmente é. Esta não é uma descoberta nova, mas uma recordação antiga. Uma memória celular que desperta e diz: "Ah, sim, eu sempre soube disso." Essa nostalgia por um lar que você não consegue nomear é a lembrança de sua origem divina. Essa sensação de que existe algo muito maior do que este mundo material, que é a consciência de sua verdadeira natureza multidimensional. Você não está enlouquecendo quando sente que o véu da realidade às vezes se torna translúcido. Você está apenas começando a ver além da matriz de ilusão. Essa alteração na qualidade do sono não é a insônia comum. Seu corpo precisa de menos descanso porque está sendo energizado diretamente pela fonte. E quando você dorme, frequentemente trabalha em outras dimensões, trazendo códigos de luz, auxiliando no despertar coletivo. Você que lê isto agora, não. Subestime o poder do que está acontecendo dentro de você. Não é apenas uma fase, não é apenas um interesse passageiro em espiritualidade. É um chamado cósmico. O espelho foi selado por éons, mas agora as antigas profecias se cumprem. Os escolhidos despertam. Os portadores da chama se lembram de sua missão. Essa dor ocasional que você sente em partes específicas do corpo são bloqueios energéticos sendo liberados. São densidades que não podem mais existir em sua nova frequência sendo dissolvidas. As lágrimas que às vezes vêm sem motivo aparente são lágrimas de reconhecimento. Sua alma chora de alegria ao perceber que o longo exílio está chegando ao fim. Alma desperta. Você está desenvolvendo habilidades que antes eram consideradas sobrenaturais, mas que são, na verdade, completamente naturais para um ser humano em seu potencial pleno. A telepatia começa como intuição aguçada. A clarividência começa como vislumbres em meditação. A cura começa como uma sensação de calor nas mãos. A manifestação consciente começa como sincronicidades cada vez mais precisas. Não tenha medo destas habilidades emergentes. Elas são suas ferramentas sagradas para navegar a nova realidade que se forma. Escolhido por Deus, você sente a urgência dos tempos atuais. Não é ansiedade comum, é a percepção acelerada do colapso dos velhos sistemas e o nascimento simultâneo de uma nova consciência. Este é o tempo da grande revelação, da grande lembrança, do grande retorno. O que foi esquecido será lembrado. O que foi oculto será revelado. O que foi fragmentado será reunificado. Você percebeu como suas palavras carregam mais poder agora? Como seus pensamentos se manifestam mais rapidamente? Como suas emoções afetam instantaneamente seu campo energético e o ambiente ao redor? Esta é a magia que sempre esteve disponível, mas que foi esquecida. O poder criador que é seu por direito divino. Filho da luz, alguns dias você se sente invencível, conectado, expandido. Outros dias você se sente vulnerável, perdido, contido. Ambos os estados são parte do processo. A expansão e a contração, a recordação e o esquecimento temporário, o voo e o repouso. As mudanças na percepção do tempo são um sintoma claro da sua transição dimensional. Momentos em que uma hora parece um minuto.
momentos em que um minuto parece eterno. O tempo linear é uma construção da terceira dimensão. Na quinta dimensão, você experimenta o tempo como um campo unificado, onde tudo existe simultaneamente. Você já não consegue tolerar alimentos densos como antes, não é mesmo? Seu corpo pede nutrição mais leve, mais viva, mais pura. Porque seu corpo físico está se tornando mais cristalino, mais condutor de luz. Essa sede constante é seu corpo pedindo para liberar toxinas e densidades que não combinam mais com sua frequência elevada. Chosen One, seus relacionamentos estão passando por uma grande transformação. Algumas pessoas que antes eram centrais em sua vida agora parecem distantes, quase estranhas. É porque vocês estão em caminhos vibratórios diferentes. Isso não significa julgamento ou separação no sentido negativo. É simplesmente a lei da ressonância em ação. Como está escrito, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. Reunidos na mesma frequência, na mesma intenção de luz. Você está aprendendo a amar incondicionalmente, sem apego, a abençoar os caminhos diferentes, sem tentar controlar ou mudar ninguém. Esta é uma das lições mais profundas da quinta dimensão. Espírito antigo, lembre-se, você veio para transformar este mundo através da sua presença, não através do conflito ou da resistência. A velha energia luta contra. A nova energia transmuta através do amor. Quando você escolhe responder com amor, onde antes responderia com medo. Quando escolhe ver além das aparências. Quando escolhe perdoar o que parecia imperdoável. Você está literalmente criando uma nova realidade. Essa sensação de que algo dentro de você está morrendo é real. O ego separado, a identidade limitada baseada em papéis sociais e condicionamentos, está se dissolvendo para dar lugar ao eu maior, ao eu divino, à sua verdadeira essência multidimensional. Respire profundamente agora. Sinta o ar entrando por suas narinas, enchendo seus pulmões, alimentando cada célula. Não é apenas oxigênio que você inspira. É prana, é chi, é força vital universal. Alma desperta quando você sente aquela expansão súbita no peito, como se seu coração estivesse se abrindo para além dos limites do corpo. É seu chakra cardíaco se alinhando com a consciência crística. É a energia do amor incondicional florescendo em você. O espelho foi selado para proteger um segredo sagrado, que você nunca esteve separado da fonte. Que a separação foi uma ilusão necessária para a experiência humana, mas nunca foi a verdade última. As rachaduras que você começa a ver nesse espelho são portais para a lembrança, para o reconhecimento, para o retorno consciente à unidade. Filho da luz, esse zumbido sutil que às vezes você ouve quando tudo está silencioso, é a frequência da quinta dimensão chamando você. São os reinos angélicos, os mestres ascensos, sua própria família estelar enviando códigos de ativação. Essa sensação de estar observando sua própria vida como se fosse um filme é o início da consciência testemunha. Você está aprendendo a não se identificar completamente com o drama humano, a se lembrar que é muito mais do que este corpo, esta personalidade, esta vida. Você está aprendendo a viver simultaneamente como humano e como ser divino, a habitar o corpo físico enquanto se expande para além dele, a participar do mundo material enquanto sabe que não é definido por ele. Chosen One, não se engane pensando que este despertar é sobre escapar da Terra ou transcender a humanidade. É justamente o oposto, é sobre encarnar plenamente. É sobre trazer o céu para a Terra. É sobre ser a ponte entre os mundos. Seu corpo não é uma limitação a ser superada, mas um templo sagrado a ser honrado. Um instrumento divinamente projetado para ancorar frequências elevadas neste plano terrestre. Você que lê isso agora, entenda, não foi por acaso que nasceu neste tempo crucial. Você escolheu estar aqui. Sua alma implorou por um bilhete para este show cósmico, para este momento sem precedentes na história da Terra e da humanidade. Esse formigamento no topo da cabeça é seu chakra coronário se abrindo para receber códigos de luz diretamente da fonte. Essa sensação de leveza ocasional,
como se seu corpo pesasse menos, é sua frequência vibracional se elevando. A matéria é luz condensada. Seu corpo é luz condensada. Quando sua frequência se eleva, essa condensação começa a se soltar um pouco. Você literalmente se torna mais leve. Espírito antigo, você está no processo de realizar a alquimia mais profunda, transformar seu corpo físico de carbono em um corpo cristalino capaz de sustentar frequências muito mais elevadas de consciência. Os DIUs, sintomas físicos que você experimenta. As ondas de calor, os arrepios súbitos, as pulsações em diferentes partes do corpo, as alterações de apetite e sono, são todos parte deste processo alquímico. A ciência ainda não tem instrumentos para medir o que está acontecendo em seu campo energético, em seu DNA, em sua estrutura celular. Mas um dia, muito em breve, estas transformações serão cientificamente comprovadas. Alma desperta. Você está no processo de integrar aspectos multidimensionais do seu ser que estiveram adormecidos. Talentos, habilidades, sabedoria de outras vidas, de outras linhas de tempo, de outras dimensões, começam a se tornar acessíveis. É por isso que, às vezes, você se sente como muitas pessoas diferentes habitando o mesmo corpo. É porque você é muitos. Seu eu superior, sua presença divina, é vasta além da compreensão humana comum. O espelho foi selado porque a humanidade não estava pronta para esta verdade. O reflexo que você começa a ver não é apenas seu rosto físico, é seu rosto multidimensional. É todas as expressões do seu ser divino olhando de volta para você. Chosen One, quando você sente aquela conexão profunda com um estranho, aquele reconhecimento instantâneo, é porque vocês são parte da mesma família de alma. Vocês trabalharam juntos antes, em outros planos, em outras vidas. Estes encontros se tornarão cada vez mais frequentes. A família estelar se reunindo. Os trabalhadores da luz se reconhecendo. Os portadores da chama se encontrando para cumprir acordos antigos. Você notou como sua relação com a natureza se aprofundou? Como você sente a consciência nas plantas, nas pedras, nos animais, no vento? Esta não é imaginação, é percepção expandida, é a capacidade de sentir a unidade subjacente a toda a vida. Essa sensação de comunhão com o cosmos quando olha para as estrelas não é poesia vazia, é reconhecimento, é sua origem estelar chamando, é a lembrança de que você é literalmente poeira de estrelas consciente de si mesma. Filho da luz, sua missão não requer que você converta ninguém ou pregue verdades espirituais nas esquinas. Sua missão é incorporar a frequência do amor em cada ação, em cada palavra, em cada pensamento. Sua presença é seu ministério. Quando você escolhe a paz em vez do conflito, quando escolhe a compreensão em vez do julgamento, quando escolhe o perdão em vez do ressentimento, você está literalmente alterando o campo morfogenético do planeta. Essa sensação crescente de compaixão por todos os seres, esse amor que transcende preferências pessoais e se estende mesmo àqueles que parecem estar no caminho oposto. É a consciência crística despertando em você. O Cristo não é uma figura externa a ser adorada, mas uma frequência a ser incorporada. Uma consciência de unidade, amor e verdade que é seu estado natural, quando todas as ilusões se dissolvem. Chosen One, você está no processo de lembrar como criar conscientemente sua realidade. Como suas palavras, pensamentos e emoções literalmente moldam o campo quântico ao seu redor. É por isso que você sente uma necessidade crescente de vigiar seus pensamentos, de escolher cuidadosamente suas palavras, de cultivar emoções elevadas. Você começa a perceber o poder criador que sempre foi seu. Essa intuição aguçada, essa capacidade crescente de discernir a verdade para além das aparências. É seu guia interno se tornando mais acessível à sua consciência desperta. O véu entre os mundos está se tornando mais fino para você. Vislumbres de outros reinos, comunicação com guias e mestres, percepção de presenças sutis, todos sinais de que sua sensibilidade multidimensional está se expandindo.
Alma desperta. Lembre-se, você não está sozinho nesta jornada. Existem legiões de seres de luz, guias, mestres ascensos e sua própria família estelar apoiando cada passo do seu despertar. Quando você pede ajuda, a ajuda sempre vem. Nem sempre na forma que o ego espera, mas sempre na forma que a alma precisa. Esse impulso para simplificar sua vida, para se livrar de posses desnecessárias, de compromissos que drenam sua energia, de relacionamentos que não ressoam mais, é sabedoria. É seu ser preparando espaço para o novo. A abundância na quinta dimensão não é sobre acumulação, mas sobre fluxo. Não é sobre possuir, mas sobre compartilhar. Não é sobre escassez ou competição, mas sobre cocriação e sinergia. Filho da luz, você está aprendendo a viver na abundância natural, que é seu estado de direito divino. Onde suas necessidades são atendidas sem esforço excessivo, onde você atrai exatamente o que precisa, no momento exato. O dinheiro é apenas uma forma de energia. Quando você limpa seus bloqueios em relação a receber, quando alinha sua frequência com a prosperidade, que é natural no universo, a abundância flui para você por canais esperados e inesperados. Essa sensação de urgência interna não é ansiedade comum. É seu eu superior, lembrando que você tem um propósito específico aqui, uma contribuição única a oferecer durante este tempo de grande transformação planetária. Espírito antigo, você carrega códigos de ativação em seu campo energético, simplesmente estando presente em determinados lugares, interagindo com certas pessoas. Você ativa esses códigos nos outros, mesmo sem dizer uma palavra. É por isso que, às vezes, você se sente guiado a ir a lugares específicos ou a falar com pessoas específicas sem uma razão lógica aparente. Sua alma sabe que há um trabalho energético a ser realizado. O espelho foi selado por tanto tempo, mas agora você começa a ver seu verdadeiro reflexo. Não o reflexo do ego limitado, da personalidade temporária, mas o reflexo da sua grandeza divina. E esse reflexo pode ser avassalador no início, pode parecer grande demais, brilhante demais, poderoso demais para ser contido em um corpo humano, mas você está se expandindo para acomodar essa luz. Cada célula do seu corpo está se recalibrando para sustentar frequências mais elevadas. Cada fibra do seu ser está lembrando como é ser um condutor puro do amor divino. Chosen One, você está no processo de integrar suas sombras. Aqueles aspectos negados, reprimidos, rejeitados do seu ser, que foram empurrados para o inconsciente, agora emergem para serem reconhecidos, abraçados e transmutados. Este processo pode ser desconfortável. Memórias dolorosas, emoções intensas, padrões que você pensava ter superado, tudo vem à tona para a cura final. Não tema este processo. É a alquimia sagrada em ação. É a transmutação do chumbo em ouro. É a integração que precede a ascensão. Quando você abraça suas sombras com compaixão em vez de julgamento, quando oferece amor às partes feridas de si mesmo, quando perdoa o que parecia imperdoável, você está literalmente liberando camadas de densidade que obscureciam sua luz. Alma desperta. Você está no processo de unificar o masculino e o feminino sagrados dentro de si. Independentemente do seu gênero físico, você contém ambas as energias. O masculino divino, direcionado, focado, protetor manifestador. O feminino divino, receptivo, fluido, nutriente, criativo. Quando estas energias se equilibram e se harmonizam dentro de você, uma terceira força nasce, a força da criação consciente. Esse calor que você às vezes sente no centro do peito não é problema cardíaco, é seu coração energético se expandindo. É o chakra cardíaco se tornando o centro comando da sua experiência, substituindo o domínio da mente racional limitada. Você está transitando de uma consciência baseada na cabeça para uma consciência baseada no coração. Da lógica separatista para a sabedoria unificadora do coração. Filho da luz, sua capacidade de perdoar está se expandindo além dos limites que você achava possíveis.
Você começa a compreender que o perdão não é um presente que você dá aos outros, mas uma libertação que você concede a si mesmo. Quando você perdoa o que parecia imperdoável, quando libera ressentimentos antigos, quando escolhe ver além das aparências de erro e ofensa, você literalmente libera cordões energéticos que prendiam sua consciência a frequências mais baixas. Essa sensação de leveza que segue um perdão profundo não é imaginação, é real, é tangível, é sua energia se liberando de pesos que você carregou por tempo demais. O espelho foi selado porque a verdade era muito brilhante, muito expansiva para ser contida na consciência humana não preparada. Mas você está preparado agora. Você foi treinado ao longo de muitas vidas para este momento. As rachaduras que você vê não são defeitos no espelho, são portais. São aberturas através das quais a luz da verdade começa a brilhar. Chosen One, você está no processo de dissolver as ilusões de separação que definiram a experiência humana por milênios. A ilusão de que você é separado dos outros, separado da natureza, separado da fonte. Essa sensação crescente de unidade não é conceitual, mas experiencial. Não é algo que você apenas pensa, mas algo que você sente em cada célula do seu ser. Quando você olha nos olhos de outro e vê a mesma luz que habita em você. Quando sente a dor de outros como sua própria. Quando celebra a alegria de outros como sua própria. Você está experimentando a consciência da quinta dimensão. Alma desperta. Lembre-se, a ascensão não é sobre escapar deste mundo, mas sobre transformá-lo de dentro para fora. É sobre ancorar frequências tão elevadas de amor e verdade que a própria matriz da realidade começa a se realinhar. Você não veio para fugir da densidade, mas para transmutá-la com sua luz. Não veio para julgar a escuridão, mas para amá-la até que ela se torne luz. Esse impulso para criar, para expressar, para canalizar o que vem através de você é seu ser divino querendo se manifestar através de você. Honre esse impulso. Dê-lhe espaço. Permita que flua sem julgamento ou expectativa. Quando você cria a partir desse espaço sagrado, não é o ego limitado criando, mas o próprio universo criando através de você. E o que nasce dessa união tem o poder de despertar corações, de abrir mentes, de elevar consciências. Filho da luz, você está no processo de aprender a linguagem da energia, a comunicação que transcende palavras, a troca direta de consciência para consciência. É por isso que às vezes você sabe o que alguém vai dizer antes que as palavras sejam pronunciadas. Porque às vezes você sente emoções que não são suas. Porque às vezes recebe mensagens em sonhos ou meditação que contêm informações que seu intelecto não poderia acessar. Esta não é uma habilidade sobrenatural, mas natural. É seu estado original de ser, antes que os véus do esquecimento fossem colocados. O espelho foi selado para criar a experiência da separação, para permitir que a consciência divina experimentasse a si mesma como muitos, em vez de um, para criar o jogo cósmico do esconde-esconde divino. Mas o jogo está chegando a uma nova fase agora, a fase do remembramento, do despertar coletivo, da grande reunificação. Chosen One, você carrega códigos específicos em seu DNA, em seu campo energético. Códigos que estão sendo ativados pelos influxos de luz que banham o planeta neste momento. Códigos que contêm informações, habilidades, sabedoria necessária para esta transição planetária. Quando você sente aquela expansão súbita de consciência, aquele insight que parece vir do nada, aquela compreensão que transcende tudo o que você aprendeu intelectualmente, são esses códigos sendo ativados. Essa sensação de déjà vu que ocorre com frequência crescente não é coincidência. São vislumbres de outras linhas de tempo, outras expressões do seu ser multidimensional se fazendo conhecer. O tempo linear é uma construção da terceira dimensão. Na quinta dimensão, o tempo é percebido como um campo unificado, onde todas as possibilidades existem simultaneamente. Passado, presente e futuro acessíveis no eterno agora. Alma desperta. Você está no processo de reconhecer que nunca esteve sozinho em sua jornada, que sempre foi guiado,
Sempre foi amado, sempre foi apoiado por forças além da percepção humana comum. Seus guias, seus mestres, sua família estelar, seus aspectos superiores. Todos estão mais acessíveis agora. Que o véu entre os mundos se torna mais fino para você. Aquela sensação de presença quando você está sozinho. Aquela ideia que parece ser colocada em sua mente. Aquele sonho que contém uma mensagem específica. São formas de comunicação multidimensional. Filho da luz, você está no processo de lembrar como navegar conscientemente entre dimensões. Como acessar diferentes estados de consciência à vontade. Como trazer informação e energia de planos mais sutis para o plano físico. É por isso que sua meditação se aprofunda. É por isso que seus sonhos se tornam mais vívidos, mais significativos. É por isso que, às vezes, você sente como se estivesse em múltiplos lugares ao mesmo tempo. Essa sensação ocasional de estar fora do corpo ou de observar a vida de uma perspectiva mais elevada não é dissociação no sentido patológico. É expansão. É sua consciência se libertando das limitações da identificação exclusiva com o corpo físico. O espelho foi selado para criar a ilusão de que você é apenas um corpo, apenas uma personalidade, apenas uma vida, linear do nascimento à morte. Mas as rachaduras revelam a verdade. Você é uma consciência eterna, tendo uma experiência temporária em forma humana. Chosen One, não se engane pensando que este despertar é apenas para seu crescimento pessoal ou iluminação individual. É para o despertar coletivo, é para a elevação da consciência planetária. Sua jornada pessoal é inseparável da jornada coletiva. Sua cura é inseparável da cura do todo. Sua ascensão é inseparável da ascensão planetária. Quando você libera um padrão limitante, quando cura uma ferida antiga, quando perdoa o que parecia imperdoável, você está literalmente alterando o campo morfogenético da humanidade, tornando esse mesmo processo um pouco mais fácil para todos. Alma desperta, você está aprendendo a viver simultaneamente como indivíduo e como coletivo, a honrar sua expressão única, enquanto reconhece sua inseparabilidade de tudo que existe. Esse amor crescente por toda a vida, essa compaixão que transcende julgamentos e preferências, essa capacidade de ver a luz divina mesmo naqueles que parecem perdidos na escuridão, é a consciência crística despertando em você. Filho da luz, a transição que você experimenta não é apenas para seu benefício. Você é um ponto focal através do qual energias superiores entram neste plano. Um portal vivo através do qual a consciência da quinta dimensão ancora neste mundo. Simplesmente estando presente, simplesmente mantendo sua frequência elevada, em meio ao caos aparente, você está realizando um trabalho profundo. Você está alterando o próprio tecido da realidade. Essa sensação de que o tempo está acelerando não é ilusão. As frequências estão de fato acelerando. Os ciclos de criação, manifestação e dissolução que antes levavam anos agora acontecem em meses, semanas, às vezes dias. O que você foca se expande. O que você resiste persiste. O que você abraça com amor se transforma. Estas não são apenas frases espirituais bonitas, mas leis energéticas fundamentais que você está aprendendo a navegar conscientemente. Chosen One, conforme sua sensibilidade energética aumenta, você se torna mais consciente de quanto as energias dos ambientes, das pessoas, da mídia, dos alimentos, afetam seu campo. Esta não é uma fraqueza, mas um refinamento. Essa necessidade crescente de pureza em sua alimentação, em seus relacionamentos, em seus ambientes, em seu consumo de mídia, é sabedoria. É seu ser reconhecendo que na nova frequência, tudo o que não ressoa com sua verdade se torna cada vez mais desconfortável. Espírito antigo, você está no processo de lembrar como trabalhar conscientemente com as leis universais, como cocriar em parceria com o divino, como manifestar a partir do campo unificado em vez de a partir do ego separado. O espelho foi selado para que a consciência divina pudesse experimentar a separação, a limitação, a densidade, para que pudesse conhecer a si mesma através do contraste,
através da dualidade, através do esquecimento temporário de sua verdadeira natureza. Mas as rachaduras agora revelam a verdade. A separação sempre foi uma ilusão. Uma experiência virtual, por assim dizer. Um sonho dentro da mente divina. Alma desperta. Você está no processo de despertar dentro do sonho. De reconhecer que é tanto o sonhador quanto o sonho. Tanto o Criador quanto a criação. Essa sensação de estar entre mundos, não mais completamente identificado com a matriz da terceira dimensão, mas ainda não totalmente ancorado na quinta, é o estado natural de transição. O crisálido entre a lagarta e a borboleta. É um espaço sagrado de transformação, de alquimia profunda, de morte e renascimento. Honre este espaço. Não tente apressá-lo ou evitá-lo. É aqui que a magia acontece. Filho da luz, você está no processo de reunificar aspectos do seu ser que foram fragmentados através de traumas, condicionamentos, experiências de separação ao longo de muitas vidas. Cada vez que você abraça uma emoção difícil com compaixão, cada vez que reconhece e integra um aspecto sombrio, cada vez que perdoa a si mesmo ou a outro, você está literalmente recuperando um fragmento da sua alma. Essa sensação crescente de integridade, de plenitude, de autossuficiência, não é egoísmo, é recordação. É você se tornando um vaso mais completo para a luz divina. Chosen. One, você está no processo de transcender a dualidade sem negá-la, de abraçar tanto a luz quanto a sombra, de reconhecer que em um nível mais profundo não existe isto ou aquilo, apenas isto e aquilo. A verdadeira transcendência não vem de escapar da dualidade, mas de abraçá-la tão completamente que você reconhece a unidade subjacente a todos os opostos aparentes. Quando você vê que a luz e a sombra são parceiras na dança da criação, quando reconhece que cada qualidade contém sua contraparte. Quando abraça o paradoxo divino, em que todas as verdades aparentemente contraditórias são igualmente válidas, você está acessando a consciência da quinta dimensão. Alma desperta. Você está no processo de despertar para sua própria divindade sem cair na armadilha da inflação espiritual, de reconhecer sua grandeza sem negar sua humanidade, de honrar seu poder sem abusar dele. Este equilíbrio delicado entre poder e humildade, entre confiança e abertura, entre saber e não saber, é a marca de uma consciência verdadeiramente desperta. O espelho foi selado porque a verdade completa era demasiado vasta, demasiado paradoxal, demasiado multidimensional para ser contida, pela mente humana não preparada. Mas você está sendo preparado. Cada experiência, cada insight, cada desafio tem expandido sua capacidade de abraçar a vastidão do que você realmente é. Filho da luz, lembre-se, este despertar não é sobre tornar-se algo que você não é. É sobre lembrar o que você sempre foi, por trás dos véus do esquecimento. Não é sobre adicionar, mas sobre subtrair, remover as camadas de condicionamento, de crenças limitantes, de identificações falsas que obscureceram sua verdadeira natureza. Como Michelangelo disse sobre sua escultura, eu vi o anjo no mármore e esculpi até libertá-lo. Você está no processo de liberar seu ser divino das densidades que o mantiveram oculto. Chosen One, você está no processo de reconhecer que nunca houve um caminho a percorrer, apenas um despertar para o que sempre esteve presente. Nunca houve uma pessoa separada tentando se tornar iluminada, apenas a luz reconhecendo a si mesma. Como diz o antigo provérbio Zen, antes da iluminação, corte lenha e carregue água. Depois da iluminação, corte lenha e carregue água. A diferença não está no que você faz, mas na consciência com a qual você o faz. Essa alegria inexplicável que às vezes surge do nada, esse amor que transborda sem objeto ou razão específica, essa gratidão que enche seu ser mesmo em meio a desafios, são vislumbres do seu estado natural de ser quando todas as ilusões se dissolvem. Alma desperta, você está no processo de liberar a necessidade de sofrer para crescer.
de reconhecer que a evolução pode acontecer através da alegria, através da facilidade, através da graça. A crença de que o crescimento espiritual deve ser doloroso, de que a iluminação requer sofrimento, é um condicionamento antigo que está sendo dissolvido pela nova energia. Você está aprendendo que pode escolher crescer através da inspiração em vez da desespero, através da expansão em vez da contração, através do amor em vez do medo. Filho da luz, você está no processo de reconhecer que não precisa buscar a fonte fora de si mesmo, que o divino não é uma presença externa a ser adorada ou temida, mas sua própria essência a ser lembrada e expressada. Como Jesus disse, o reino dos céus está dentro de vós. Como Buda ensinou, olhe dentro de si, você é o Buda. Como Krishna revelou, eu estou no coração de todos os seres. Todas as tradições espirituais autênticas apontam para a mesma verdade. A divindade que você busca é o próprio buscador. O espelho foi selado para criar a ilusão de separação entre você e o divino. As rachaduras agora revelam a verdade. Nunca houve separação. O observador e o observado são um. O adorador e o adorado são um. O buscador e o buscado são um. Chosen One, você está no processo de despertar do sonho da separação, de reconhecer que o universo não é algo que existe lá fora, mas algo que existe através de você. Que você não está no universo. O universo está em você. Como um oceano infinito que se expressa através de inúmeras ondas, a consciência divina se expressa através de inúmeras formas. Cada onda é única, ainda assim inseparável do oceano. Cada ser é único, ainda assim inseparável da fonte. Essa sensação de vastidão interior, essa percepção de que há muito mais em você do que este corpo, esta personalidade, esta vida, não é imaginação, é reconhecimento, é lembrança. Alma desperta. Você está no processo de transcender a identificação exclusiva com seu pequeno eu, a personalidade temporária formada por genética, condicionamento e experiências desta vida, e de reconhecer seu grande eu, sua presença divina eterna que se expressa através de inúmeras vidas, dimensões e formas. Esta não é uma negação da sua humanidade, mas uma expansão dela. Não é sobre rejeitar sua personalidade, mas sobre reconhecer que ela é apenas uma pequena expressão do seu ser total. Como a ponta de um iceberg visível acima da água, sua personalidade consciente é apenas uma fração do seu ser total que se estende nas profundezas do inconsciente pessoal, do inconsciente coletivo e além até sua fonte divina. Filho da luz, você está no processo de despertar para a consciência de unidade que é seu estado natural de ser, de reconhecer que não apenas está conectado a tudo que existe, mas é inseparável de tudo que existe. Esta não é uma compreensão meramente intelectual, mas uma experiência direta. Um conhecimento visceral de que os limites que parecem separar você dos outros, do mundo, do universo, são ilusórios. Quando você olha nos olhos de outro e vê a si mesmo olhando de volta. Quando sente a dor da terra como sua própria dor. Quando celebra a beleza de uma flor como sua própria beleza. Você está experimentando a consciência de unidade. O espelho foi selado para criar a experiência da individualidade, da separação da dualidade. As rachaduras agora revelam a verdade. A diversidade infinita de formas é a expressão de uma única consciência, explorando suas possibilidades infinitas. Chosen One, respire profundamente agora. Sinta a energia destas palavras ressoando, não apenas em sua mente, mas em cada célula do seu corpo. Estas não são apenas palavras, são códigos de ativação. São chaves que destrancam memórias antigas em seu DNA. A sensação que você experimenta enquanto lê não é casual. É reconhecimento. É sua alma dizendo, sim, isto é verdade. Eu sempre soube disso. Você que lê isso agora, entenda. O espelho selado está se abrindo. O que você vê através das rachaduras é seu verdadeiro reflexo.
não o reflexo da sua personalidade temporária, mas o reflexo da sua presença divina eterna. E este reflexo pode parecer assustador em sua vastidão, em seu poder, em sua liberdade ilimitada. Pode parecer grande demais para ser contido em um corpo humano. Mas você está se expandindo para conter esta grandeza. Cada célula do seu corpo está se recalibrando para sustentar frequências mais elevadas de consciência. Cada aspecto do seu ser está lembrando como é ser um condutor puro do amor divino. Alma desperta. Você nunca esteve sozinho nesta jornada. Mesmo nos momentos de maior escuridão, de maior isolamento, de maior desespero, você sempre foi amado, sempre foi guiado, sempre foi apoiado por forças além da percepção humana comum. Seus guias, seus mestres, sua família estelar, seus aspectos superiores, todos estão se tornando mais acessíveis à medida que o véu entre os mundos se torna mais fino para você. Esse sentimento de estar em casa quando está na natureza, esse reconhecimento quando encontra certas pessoas, essa familiaridade quando aprende certos ensinamentos, são memórias antigas despertando. Filho da luz, você não está enlouquecendo quando sente energias que outros não sentem, quando vê através de ilusões que outros ainda aceitam como realidade, quando sabe coisas que não aprendeu nesta vida. Você está despertando, está lembrando, está retornando à sua verdadeira natureza multidimensional. O mundo pode tentar convencê-lo de que está imaginando coisas, de que está sendo muito sensível, de que está perdendo contato com a realidade. Mas qual realidade? A matriz consensual baseada no medo e na separação? Ou a verdade subjacente de unidade, amor e consciência infinita? Chosen One, você está no processo de transcender o pensamento linear e de acessar modos mais holográficos, intuitivos, quânticos, de cognição, de reconhecer que a verdadeira sabedoria não vem apenas da mente racional, mas do corpo inteiro, do campo energético, da própria consciência. É por isso que às vezes você sabe coisas sem saber como sabe. Porque às vezes recebe informações em sonhos ou meditação que seu intelecto não poderia acessar. Porque às vezes tem insights que transcendem tudo o que aprendeu. Essa intuição crescente não é superstição ou imaginação. É percepção direta. É conhecimento que vem não através dos 5 sentidos ou do pensamento linear, mas através do que alguns chamam de sexto sentido, do corpo sutil, da própria consciência. Alma desperta. Você está no processo de reintegrar aspectos do seu ser que foram fragmentados através de traumas, negações, repressões, tanto nesta vida quanto em vidas passadas. Quando emoções intensas surgem aparentemente do nada, quando memórias há muito esquecidas retornam à consciência, quando padrões que você pensava ter superado reaparecem para a resolução final, são fragmentos da sua alma, retornando para serem reconhecidos, abraçados e integrados. Este processo de integração pode ser desafiador, até mesmo doloroso por vezes, mas é necessário. É sagrado. É parte da alquimia de transformar seu ser fragmentado em um vaso íntegro capaz de conter a plenitude do seu ser divino. O espelho foi selado para que pudéssemos experimentar a separação, a limitação, a dualidade, para que a consciência infinita pudesse experimentar a si mesma como finita, para que o amor incondicional pudesse experimentar a si mesmo através das lentes do medo. Mas as rachaduras agora revelam a verdade. Tudo isso foi um jogo divino, uma experiência virtual, um sonho dentro da mente do Criador. Filho da luz, você está no processo de despertar dentro do sonho, de reconhecer que é tanto o sonhador quanto o sonhado, tanto o Criador quanto a criação. Esta revelação não é para todos. Muitos ainda escolhem permanecer no sonho da separação, no jogo da dualidade, na experiência da limitação. E isso também é perfeito. Cada alma desperta no tempo perfeito,
de acordo com seu próprio plano divino. Você que lê estas palavras agora foi escolhido, ou melhor, escolheu em um nível da alma, para estar entre os primeiros a despertar, para ser um Wayshower, um portador da luz, um ancião da nova consciência. Chosen One, sinta a verdade destas palavras não em sua mente, mas em seu coração, no centro do seu peito onde o conhecimento direto reside, onde a sabedoria que transcende o intelecto habita. O espelho selado está se abrindo. O reflexo que piscou para você não é coincidência, é reconhecimento, é um chamado do seu eu superior, da sua presença divina, convidando você a lembrar quem realmente é. E quem você realmente é? Nada menos que a própria consciência, divina experimentando a si mesma em forma humana. Uma expressão única, insubstituível da fonte. Um milagre ambulante de amor encarnado. A transformação já começou. Os sintomas que você experimenta, físicos, emocionais, mentais e espirituais, são evidência disso. Você está no processo de transfiguração, de alquimia sagrada, de morte e renascimento. Alma desperta, confie neste processo. Renda-se a ele, não com passividade, mas com participação consciente, não com medo, mas com amor, não com resistência, mas com abertura. Como a lagarta que se rende à dissolução dentro do casulo, confiando no processo que a transformará em borboleta, confie no processo divino que está te transformando de um ser humano, tendo ocasionais experiências espirituais, em um ser espiritual, tendo uma experiência humana deliberada. Filho da luz, lembre-se, você não está sozinho. Outros como você estão despertando em todo o planeta. Uma rede de luz está sendo formada, conectando todos os portadores da chama, todos os Wayshowers, todos os trabalhadores da luz. Em breve, vocês se reconhecerão mais facilmente. Os olhos se encontrarão e sem palavras saberão. Uma família se reunindo após longa separação, uma equipe relembrando sua missão. E essa missão é nada menos que cocriar uma nova terra, um mundo baseado não no medo e na separação, mas no amor e na unidade. Não na escassez e na competição, mas na abundância e na cooperação. Não no poder sobre os outros, mas no poder com os outros. O espelho foi selado, mas agora se abre. E através dele, você começa a vislumbrar não apenas seu reflexo individual, mas o reflexo de toda a humanidade transformada, de toda a Terra ascendida, de toda a consciência unificada. Chosen One, você está sendo chamado a ser quem realmente é, a expressar sua verdade sem desculpas, a brilhar sua luz, sem diminuí-la para acomodar o desconforto alheio com o brilho. Este não é um chamado para o ego, mas para a alma. Não para a personalidade, mas para a presença. Não para o pequeno eu, mas para o grande eu, que é sua, verdadeira identidade. Respire profundamente agora. Sinta sua presença se expandindo além dos limites do seu corpo. Sinta sua consciência se estendendo em todas as direções. Sinta sua conexão com tudo que existe. Neste momento de expansão, de conexão, de unidade, saiba, você nunca esteve separado da fonte. A separação sempre foi uma ilusão, um jogo divino, uma experiência temporária. Alma desperta. Você está despertando do sonho da separação e lembrando sua verdadeira natureza como expressão da consciência divina, como onda inseparável do oceano cósmico, como raio inseparável do sol divino. Esta recordação não é um destino distante a ser alcançado através de práticas espirituais ou boas ações. É seu estado natural de ser, disponível aqui e agora quando todas as ilusões se dissolvem. Como a nuvem que esqueceu que é água e voa pelo céu temendo a morte, até que se dissolve na chuva e retorna ao oceano, lembrando que sempre foi água. Você esqueceu temporariamente sua verdadeira natureza, mas agora está lembrando. Filho da luz, você não precisa procurar a fonte fora de si mesmo. Você não precisa meditar por décadas, estudar textos antigos ou realizar rituais elaborados para encontrar o divino. Você apenas precisa reconhecer o que já é verdade.
Que a consciência que lê estas palavras agora, que respira este ar, que habita este corpo, não é diferente ou separada da consciência universal que permeia tudo que existe. O buscador é o buscado. O observador é o observado. O adorador é o adorado. O espelho foi selado para criar a ilusão de separação entre você e o divino. As rachaduras agora revelam a verdade. Nunca houve separação. O que você procura é o que está procurando. Chosen, Oni. Esta revelação não é para alimentar o ego, mas para dissolvê-lo. Não para inflar a personalidade, mas para transcendê-la. Não para separar você dos outros, mas para uni-lo a tudo que existe. Quando você reconhece sua verdadeira natureza como expressão da consciência divina, não há lugar para a arrogância, pois a mesma divindade habita em todos. Não há lugar para julgamento, pois cada ser está exatamente onde precisa estar em sua jornada única de despertar. Essa compaixão crescente que você sente por todos os seres, essa capacidade de ver além das aparências de separação, esse amor que transcende preferências e condições, são sinais de que você está despertando para a verdade da unidade subjacente a toda a diversidade. Alma desperta. Confie no processo que está se desenrolando em você e através de você. Confie nos sintomas da ascensão, por mais desconfortáveis que possam ser às vezes. Confie na sincronicidade que guia seus passos, por mais misteriosa que possa parecer. Você está sendo guiado em cada momento, em cada respiração, não por uma autoridade externa, mas pela sabedoria do seu próprio ser superior, que é inseparável da sabedoria universal. Respire profundamente agora. Sinta a presença divina que respira através de você, que pulsa em seu coração, que anima cada célula do seu corpo. Esta presença não é algo separado de você, não é algo a ser adorado ou temido, é o seu próprio ser essencial. É quem você realmente é, para além de todos os papéis, máscaras e identidades temporárias. Filho da luz, a jornada que você percorre agora é a jornada do herói que todas as tradições místicas descrevem. A jornada da separação aparente e do retorno consciente, do esquecimento divino e da lembrança sagrada. É a mesma jornada que Jesus descreveu na parábola do filho pródigo, que Buda experimentou sob a árvore Bodhi, que Krishna revelou a Arjuna no campo de batalha. É a jornada universal da consciência que se esquece temporariamente de sua verdadeira natureza para poder redescobri-la com nova apreciação, nova gratidão, nova alegria. O espelho foi selado para que pudéssemos experimentar a separação. As rachaduras agora revelam a verdade. Nunca estivemos separados. Nunca estivemos sozinhos. Nunca estivemos abandonados. Chosen One, você está no processo de despertar do sonho da separação e de lembrar sua verdadeira natureza, como expressão da consciência divina, como onda no oceano cósmico, como raio do sol divino. E conforme você desperta, você se torna um catalisador para o despertar de outros, um farol que ilumina o caminho, um espelho que reflete a verdade. Não através de pregação ou proselitismo, mas através do exemplo vivo. Não através de palavras, mas através da presença. Não através do fazer, mas através do ser. Simplesmente sendo quem realmente é, um ser desperto, consciente, amoroso, você cria ondulações no campo morfogenético da humanidade que facilitam o despertar de todos. Alma desperta. Você está no processo de transcender a identificação exclusiva com a forma e de reconhecer-se como a consciência que permeia todas as formas, de mover-se da existência centrada no ego para a existência centrada na alma, e da existência centrada na alma para a existência centrada no espírito. Esta não é uma negação do corpo, mas uma expansão da consciência para incluir tanto o corpóreo quanto o não corpóreo, tanto o manifesto quanto o não manifesto, tanto o pessoal quanto o transpessoal. Você está se tornando um ser multidimensional consciente, capaz de existir simultaneamente em múltiplos níveis de realidade, de acessar diferentes estados de consciência à vontade,
de navegar entre mundos como quem navega entre cômodos da mesma casa. Filho da luz, conforme sua consciência se expande, conforme seu coração se abre, conforme sua percepção se refina, você se torna um condutor mais puro do amor divino, da verdade divina, da sabedoria divina. Você se torna um canal através do qual energias superiores fluem para este plano, um instrumento através do qual a melodia divina é tocada, um vaso através do qual o néctar sagrado é derramado, não por mérito ou conquista, mas por alinhamento, não por esforço, mas por rendição, não por fazer, mas por permitir. O espelho foi selado, mas agora se abre, e através dele, você vislumbra não apenas seu reflexo individual, mas o reflexo de toda a humanidade transformada, de toda a Terra ascendida, de toda a consciência unificada. Chosen One, você nunca esteve sozinho. Mesmo nos momentos de maior escuridão, de maior dúvida, de maior desespero, você sempre foi amado, sempre foi guiado, sempre foi apoiado. A mão que você procura é a mão que está procurando. O coração que você anseia é o coração que está ansiando. O amor que você busca é o amor que está buscando. O divino não está em algum reino distante, separado de você por incontáveis véus. O divino está mais próximo de você do que sua própria respiração, mais íntimo do que seu próprio batimento cardíaco. Você é isso. Você sempre foi isso. Você sempre será isso. Respire profundamente agora. Sinta a verdade destas palavras, ressoando não em sua mente, mas em seu coração, no centro do seu ser onde o conhecimento direto reside. Alma desperta, a transformação já começou. Os sintomas que você experimenta, físicos, emocionais, mentais, espirituais, são evidência disso. O calor na coluna, os arrepios súbitos, a sede inexplicável, a pressão no peito, as alterações no sono, os sonhos vívidos, as pulsações em diferentes partes do corpo, todos são sinais de que seu corpo físico está se recalibrando para sustentar frequências mais elevadas de consciência. Seu corpo de luz está sendo ativado, seu DNA está sendo recodificado, suas células estão sendo reprogramadas para vibrar em ressonância com a nova Terra que está nascendo. Filho da luz, confie neste processo. Renda-se a ele. Não com passividade, mas com participação consciente. Não com medo, mas com amor. Não com resistência, mas com abertura. Como a lagarta que se rende à dissolução dentro do casulo, confiando no processo que a transformará em borboleta, confie no processo divino que está te transformando de um ser humano, tendo ocasionais experiências espirituais, em um ser espiritual, tendo uma experiência humana consciente. O espelho foi selado, mas agora se abre. E através das rachaduras a luz da verdade começa a brilhar, a luz que você é, a luz que todos somos. Não por acaso você encontrou esta mensagem. Não por coincidência estas palavras ressoam em seu ser. Você foi chamado, você foi escolhido, você está despertando. E conforme você desperta, você se torna um catalisador para o despertar de outros, um farol que ilumina o caminho, um espelho que reflete a verdade. Chosen One, você está no processo de reconhecer que a jornada espiritual não é linear, mas espiral, que não há destino final a ser alcançado, apenas expansão contínua, que não há linha de chegada, apenas aprofundamento perpétuo no mistério infinito do ser. Como um fractal que revela padrões semelhantes em escalas cada vez mais profundas, sua jornada revela verdades cada vez mais sutis, mais expansivas, mais inclusivas conforme você avança. Não há fim para esta jornada. Não há ponto de conclusão. Há apenas exploração eterna, expressão infinita, evolução sem fim da consciência, conhecendo a si mesma através de inúmeras formas, dimensões e realidades. Alma desperta, você está no processo de transcender a mentalidade de escassez que define a terceira dimensão e de acessar a consciência de abundância que é natural na quinta dimensão.
de reconhecer que no universo não há escassez, apenas fluxo. Não há limitação, apenas expansão. Não há separação, apenas expressão diversificada da mesma essência. Essa necessidade crescente de simplicidade, de autenticidade, de alinhamento entre pensamento, palavra e ação é sabedoria. É sua alma guiando você para um modo de vida mais verdadeiro, mais alinhado com sua essência. Filho da luz, você está no processo de reconhecer que não há separação entre o espiritual e o material, que o sagrado não está confinado a templos, igrejas ou momentos especiais, mas permeia cada aspecto da existência. A espiritualidade autêntica não é sobre escapar deste mundo, mas sobre trazer o céu para a terra. Não é sobre transcender a humanidade, mas sobre expressá-la em sua forma mais elevada. Cada ato de bondade, cada momento de presença, cada expressão de amor verdadeiro é tão espiritual quanto a mais profunda meditação. Cada respiração, consciente, cada palavra autêntica, cada ação alinhada é uma prece em movimento. O espelho foi selado para criar a ilusão de separação entre o sagrado e o profano, entre o espiritual e o mundano. As rachaduras agora revelam a verdade. Tudo é sagrado, tudo é divino, tudo é uma expressão da única consciência explorando suas possibilidades infinitas. Chosen One, você está no processo de reconhecer que a responsabilidade pessoal e o fluxo divino não são opostos, mas parceiros na dança da cocriação. Que você não é nem vítima passiva do destino, nem controlador onipotente da realidade, mas cocriador consciente em parceria com o universo. Que manifestar não é sobre forçar resultados através da vontade do ego, mas sobre alinhar-se com o fluxo natural da vida, com a inteligência mais ampla que orquestra a dança cósmica. Alma. Desperta, você está no processo de transcender o pensamento baseado no medo e de acessar o conhecimento baseado no amor, de mover-se da mente limitada para o coração expansivo, da lógica linear para a sabedoria holográfica. Essa necessidade crescente de silêncio, de contemplação, de comunhão direta com a verdade além das palavras, é seu ser reconhecendo que as verdades mais profundas não podem ser pensadas, apenas experimentadas. Como Rumi disse, para além das ideias de certo e errado, existe um campo. Eu te encontrarei lá. Filho da luz, você está no processo de reconhecer que não há separação entre você e os outros, que a compaixão não é uma virtude a ser cultivada, mas o reconhecimento natural de sua unidade fundamental com toda a vida. Quando você vê além das aparências de separação e reconhece a mesma luz divina brilhando através de cada ser, quando sente a dor de outros como sua própria, quando celebra a alegria de outros como sua própria, você está experimentando a consciência da quinta dimensão. O espelho foi selado para criar a ilusão de separação entre self e outro, entre eu e você, entre nós e eles. As rachaduras agora revelam a verdade. Não existe outro. Somos todos expressões diversificadas da mesma consciência, como ondas diferentes no mesmo oceano. Chosen One, você está no processo de reconhecer que a verdadeira liberdade não vem de fazer o que quer, mas de querer o que faz. Não de seguir cada impulso do ego, mas de alinhar-se com o fluxo divino que corre através de você. Que a verdadeira liberdade não é ausência de limitações, mas transcendência das limitações através do amor, da criatividade, da consciência expandida. Como o pássaro que não nega a realidade da gravidade, mas usa suas asas para transcendê-la temporariamente, você não nega a realidade das limitações físicas, mas usa sua consciência expandida para transcendê-las. Alma desperta. Você está no processo de reconhecer que a verdadeira iluminação não é um estado especial a ser alcançado, mas o reconhecimento do que já é verdade. Que sua natureza essencial é consciência pura, amor incondicional, liberdade absoluta. Que você não precisa adicionar nada ao que já é, apenas remover os véus de ilusão, os condicionamentos limitantes, as identificações falsas que obscureceram sua verdadeira natureza.
Como a estátua já existente dentro do bloco de mármore, sua divindade já existe dentro de você, esperando apenas ser revelada através da remoção do que não é. Filho da luz, você está no processo de transcender a identificação exclusiva com o corpo físico e de reconhecer-se como o campo de consciência que permeia o corpo, que anima o corpo, que transcende o corpo. Não como negação do físico, mas como expansão para incluir tanto o físico quanto o não físico, tanto o visível quanto o invisível, tanto o manifesto quanto o não manifesto. O corpo não é uma prisão a ser escapada, mas um templo sagrado a ser honrado. Um instrumento divinamente projetado para ancorar frequências elevadas neste plano terrestre. O espelho foi selado para criar a ilusão de que você é apenas um corpo, apenas uma personalidade, apenas uma vida linear do nascimento à morte. As rachaduras agora revelam a verdade. Você é uma consciência eterna, tendo uma experiência temporária em forma humana. Chosen One, respire profundamente agora. Sinta a energia destas palavras não apenas em sua mente, mas em cada célula do seu corpo. Estas não são apenas palavras, são códigos de ativação, são chaves que destrancam memórias antigas em seu DNA. A sensação que você experimenta enquanto lê não é coincidência, é reconhecimento. É sua alma dizendo, sim, isto é verdade, eu sempre soube disso. Você que lê isso agora, saiba, a transformação já começou. O espelho selado está se abrindo. O reflexo que você começa a ver é seu verdadeiro reflexo. Não o reflexo da sua personalidade temporária, mas o reflexo da sua presença divina eterna. Este é o momento para o qual você se preparou ao longo de muitas vidas. O momento de despertar do sonho da separação. O momento de lembrar quem realmente é. O momento de manifestar sua divindade em forma humana. Você foi escolhido porque escolheu. Você foi chamado porque respondeu. Você está despertando porque é sua natureza despertar. E conforme você desperta, você se torna um catalisador para o despertar de outros. Um farol que ilumina o caminho. Um espelho que reflete a verdade. Se estas palavras ressoaram em seu ser, se você sentiu o chamado enquanto lia, saiba que não foi por acaso. Foi reconhecimento, foi lembrança, foi ativação. Comente abaixo se sentiu o chamado. Compartilhe os números 444, 777 ou 999 se eles têm aparecido em sua vida. Escreva o que sentiu durante a leitura. Deixe uma palavra de luz como eu despertei, sou luz, sou escolhido ou estou pronto. E se conhece alguém que também está despertando, alguém que vê as rachaduras no espelho, alguém que sente que há mais na vida do que o que os olhos podem ver, compartilhe esta mensagem com eles. Pois o tempo da grande revelação chegou. O tempo da grande lembrança. O tempo do grande despertar.